Glória a Deus. Um abraço para quem está nos acompanhando de casa, onde você estiver e quando você estiver, que Deus esteja falando com você. Um aviso para as crianças, o culto infantil começa agora, então se você tem aí entre 4 e 12 anos, pode ir ali no salão social, as crianças vão estar ali, o mesmo tema, nós vamos estar trabalhando sobre amor, as crianças também vão estar sendo ministradas com esse mesmo tema ali no nosso salão. A gente agradece a todos os irmãos que têm abençoado o Ministério de Crianças e Adolescentes com as suas ofertas. E para você que tem vontade de ofertar para o Ministério de Crianças e Adolescentes, quando você chegar ali na tesouraria para entregar o seu dízimo, a sua oferta, você pode direcionar, a oferta para o Ministério de Crianças e Adolescentes. Eu tenho uma oferta a entregar aqui, eu vou direcionar para o Ministério de Crianças e Adolescentes. Como vocês têm feito? Não pode continuar fazendo, nós sempre vamos estar agradecendo a vocês, por esse feito. Há 2 anos atrás, a gente pediu oferta, e Deus foi muito bom conosco. E hoje a gente aprendeu sobre oferta, Então, se o Espírito Santo soprou no seu coração, e você quer abençoar algum ministério da igreja, você pode fazer assim que você quiser, e quando você quiser, e Deus vai estar abençoando a sua vida, conforme a gente aprendeu hoje, na lição bíblica, amém? Nós estamos na série Amor ao Próximo, e hoje é a 3ª mensagem dessa série, e hoje a gente vai estar falando sobre a celebração do amor. Nós vamos estar baseando o texto de 1 Coríntios, um texto clássico, um texto que a maioria das pessoas aqui conhece, também é um texto que já inspirou várias canções, canções seculares, canções gospels. Então, nós temos assim uma liberdade dentro desse texto e que o Espírito Santo nos faz tirar mais proveito desse texto nessa manhã. Mas a gente também, vamos recapitular, Esse mês a gente já aprendeu bastante coisa sobre o amor. A primeira mensagem é que Deus é a fonte do amor. Na segunda, seu amor é invencível, capaz de sustentar-nos em qualquer circunstância. Agora a gente vai estar entendendo como esse amor se manifesta na prática da vida cristã. Não basta conhecer o amor como conceito. Nós precisamos viver o amor como um estilo de vida. E aí surge o capítulo 13 de 1 Coríntios, que foi escrito num conflito de imaturidade espiritual que a igreja estava passando. A igreja de Corinto havia dons, manifestações, conhecimento, mas faltava o essencial, o amor. Em Coríntios 12, Paulo vai falar sobre as capacitações espirituais que todos nós temos. Deus derramou pelo menos uma capacitação espiritual na sua vida, amém? No 14, ele vai falar sobre a prática desse derramamento espiritual sobre a vida. Mas ele faz uma pausa entre esses 2 capítulos e insere o capítulo 13, que vai falar sobre o amor, o essencial. Um caminho sobre modo excelente. Ou seja, Paulo dá um toque, nós vamos subir de nível nossa conversa agora. Nós vamos falar de algo mais excelente. E hoje, nessa manhã, a gente também quer conversar sobre algo mais excelente, que foi derramado no meu e no seu coração, que é o amor. E daí a gente vai trazer 2 afirmações. O que o amor não é e o que é o amor. Eu vou estar lendo 1 Coríntios 13, do 1 até o 3. Eu estou na NVT, irmãos. Se eu falasse a língua dos homens, dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e tivesse uma fé que permitisse mover montanhas, mas se não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que eu tenho aos pobres, nessa hora os pobres iam falar amém, Eu ia falar muito amém, assim, se alguém estivesse doando tudo que tem para mim,
aos pobres, e até entregasse meu corpo a ser queimado, se não tivesse amor, de nada adiantaria. Então a gente vê aqui, irmãos, nós vamos entender aqui que é possível falar com eloquência, é possível impressionar com discurso, mas sem amor é apenas um barulho, um sino. A gente teve um encontro de líderes esses dias aqui, e uma garota trouxe um sino. Que barulho irritante aquele sino. Então, de vez em quando, o muito falar, de vez em quando você está ali, ó, batendo um sino, e Deus está se irritando com esse barulho. Sino serve para chamar o povo para a missa. Talvez na hora do almoço o pessoal não fica muito bravo nas empresas quando toca o cinto, porque ele vai almoçar, porque senão ele quebraria aquele objeto. E você está fazendo isso, ó, no ouvido de Deus, tocando um sino. Um instrumento assim que talvez Deus não se agrade. E essa garota ficava toda hora no dia da liderança tocando aquele sino. A hora que ela estava vindo, já, ó, não toque, que a gente já entendeu que venceu o horário. Porque é um barulho irritante. Então, de vez em quando, o teu discurso está incomodando o ouvido de Deus, irmão. Porque é muita falação. E não tem uma prática. E Deus se irrita com palavras vazias, coisas que não traz nenhuma edificação para a igreja, só para você se aparecer. Deus não vai se agradar com isso, irmãos. É possível possuir conhecimento profundo, compreender os mistérios, ter uma fé extraordinária, mesmo assim não viver o amor. O conhecimento sem amor produz orgulho. Amar com conhecimento produz edificação. Se você estiver edificando a igreja, é porque você tem amor. Toda palavra tem que ser edificante para a igreja. É possível praticar grandes atos de generosidade, até enfrentar um sofrimento por uma causa, mas sem amor não tem proveito nenhum, irmãos. Então a gente pode ser excelentes comunicadores, falar vários idiomas. Está o El ali, o Will. No retiro a gente pôde conversar bastante, eu e ele. Né? Porque ele fala 4 idiomas. Daqui uns dias você vai chegar no meu nível aqui, tá? Irmãos do céu, que dificuldade, né? Quando você não consegue entender, daí a esposa traduzia e eu falava com ela falava com ele e a gente ficou conversando ali. Mas assim, você pode ter esse domínio, conhecer toda a ciência, irmãos, ter um saber elevado, ter uma fé extraordinária, ser o maior profeta. Você pode até ganhar um Nobel. Mas se você fizer sem amor, nada será. Nada. Porque o amor não é uma performance religiosa. O amor é uma transformação interior. E o que é o amor? Mas quando eu comecei a ler esse texto, eu percebi como é difícil viver o amor. E como eu preciso orar muito para adquirir um pouco desse amor. Para aprender a amar, porque o amor é prático, visível, relacional. Na prática da relação do amor, fica visível as evidências, o fruto que o amor produz. E a Bíblia vai trazer algumas situações, e eu quero propor um teste para a igreja. 100% é o máximo. Eu queria ver aonde você está, de 0 a 100%. Vamos começar então? O amor é paciente. Como que está a paciência de vocês aí? Só pensa. De 0 a 100%. A evidência é que ele suporta os processos e sabe esperar. Então, se você é paciente, como que você se comporta no trânsito? Esperar alguém se arrumar.
Nossa, até eu arrumar minha sobrancelha para vir para a igreja, vi que tem que ficar lá esperando. Você consegue escutar as pessoas sem interromper? Aí você vê qual a porcentagem que você está. O amor é bondoso. A evidência é transformar a fala em atitudes. Como é que você está aí? 100%, irmão? Alguém se arrisca? O amor não inveja, nem se vangloria. A evidência não há uma competição. E aí, como é que você está nesse quesito aí? Você entrou na empresa junto com o teu amigo, 10 anos junto com ele, ele recebe uma promoção e você glorifica a Deus, amém. Você não fica com inveja dele, né? Nem um pouquinho de inveja, porque afinal de contas, ele merece. Não se ufana. Você recebe elogio, você fica guardando ali, não fala nada, não, que isso, glória a Deus. Mas chega em casa, olha no espelho e fala, você é demais. Você é. O amor não se orgulha. Estamos pensando aí na porcentagem? Nem se vangloria. O amor não se orgulha nem maltrata. A evidência é que você preserva a dignidade das pessoas. Sempre humilde, beleza? Aqui todo mundo, aqui, ó. Glória a Deus, uma humildade, pessoal. Aqui todo mundo sabe o momento certo de abrir a boca. E quando abre assim, sai paz na voz dele. Eu estou falando que é difícil, irmãos. O amor não busca seus próprios interesses. Evidência que ele vence o egoísmo. Dá o lugar na fila. Dá para ver quando tem festa aqui atrás, né? A nossa educação, a etiqueta nossa, dá para ver que a gente ama, né? Se o pessoal que está puxando a ceia aqui não falar, espere um pelos outros, o pessoal ia comer o pão na hora que a diaconisa, dá para repetir? O povo, ele tem essa educação que, nossa, eu fico assim, lugar na fila, né? Parece aquele apaixonado, né? Vai você, não, vai você primeiro. Tempo de desligar o telefone, né? Os jovens não pegaram essa época. Eu estou achando tão legal falar os jovens não pegaram essa época. Muito legal mesmo, né? Desliga você, não, desliga você. E ficava a mesma coisa a fila. Entra você na fila, não, entra você. De tão polido com os irmãos aqui, de tanto que a gente ama. A gente não busca o nosso próprio interesse. O amor não se ira facilmente, nem guarda rancor. A evidência é o perdão. Mas para algumas pessoas o mundo está ficando pequeno. Se ela for, eu não vou. Ah, se for tal pregador, eu não vou na igreja. Depende do louvor que for cantar, depende de quem for ministrar, eu não vou, e assim vai. Então o mundo vai ficando pequeno para as pessoas que não amam. Porque ela tem dificuldade de estar no mesmo local onde está outra pessoa. Ela não consegue isso, ela não melhora, e vai passando o tempo, e ela continua com isso. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Amém? Que legal. E quando alguém fala a verdade para você e sobre você? Com muito amor, é claro. Como que você fica? Você agradece a pessoa que falou a verdade para você? Você está agindo errado nessa parte. Ou você fala assim, arruma desculpa. Porque se você se alegra com a verdade, pensa na tua verdade. Já me falaram algumas verdades que doeu, mas para mim foi bom. Porque eu tive algumas mudanças através de algumas verdades que os irmãos me falaram. Então, você tem que se alegrar quando algum irmão vem e fala alguma coisa para você com muito amor. Porque ele está propondo mudança para você. E o cristão tem que ter mudança. Nós não somos da síndrome de Gabriela. Nasceu assim, eu sou sempre assim e vou morrer assim. Não. Nós propomos mudança, a Bíblia propõe mudança para nós. O amor tudo sofre, sem murmurar, sem se ofender, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, sempre dá mais uma chance. Como você está nesse quesito de dar mais uma chance?
Porque o amor não é apenas um sentimento que a gente vê nos filmes de dorama. É mais, é uma decisão, é um estilo de vida. Como ficou a tua média do 100%? Como você está? Porque esse amor é tão elevado, tão sublime, tão, tipo aquele filme lá, tão distante. É mais ou menos isso. O amor é elevado, sublime. Olha, esse amor parece impossível de a gente dar esse amor para alguém. Parece impossível de amar, porque esse amor está acima de nós. Nós não temos essa condição. Você conhece alguém que vive isso daqui? É muito elevado, ninguém consegue por si mesmo, porque é perfeito e nós não somos perfeitos. E como ficamos diante dessa situação? Totalmente dependente da graça, aleluia, totalmente dependente do Espírito Santo. É só com o Espírito Santo e ter uma experiência real com Deus, deixar o poder do Espírito Santo entrar na minha vida, na sua vida, que Ele vai nos aperfeiçoar na nossa fraqueza, e a gente vai aprender a amar a partir daí. Sem o Espírito Santo é impossível você amar. Daí você vai chegar perto do 100%. Nem Paulo conseguiu, irmãos. Mas a proposta é essa. E a gente ser aperfeiçoado na nossa o quê? Fraqueza. E eu li aqui, falei da porcentagem, e o Espírito Santo comunicou com você aonde você tem que melhorar. E aí vai à disposição, se você quer ou não quer melhorar. Lembro-me de Mateus 20. Esse é um dos textos que me traz um pouco de constrangimento. Vou resumir aqui e vou jogar para a igreja. Essa ala aqui chegou para trabalhar 7 da manhã e o patrão falou, ó, você vai receber R$100. Essa aqui chegou às 11, essa daqui chegou 3 da tarde, aquela dali chegou 5 da tarde. Vamos pagar o povo. Daí vem então aquela primeira que chegou às 5, R$100 para cada um que trabalhou, das 5 até as 6. O povo daqui, aleluia, né? Que bom, né? Glória a Deus, que patrão maravilhoso, né? Não é justo o que você está fazendo com eles. A gente chegou às 7 da manhã e eles chegaram às 5 e eles vão receber o mesmo que nós. Sim. Por que você está com inveja do que eu estou pagando para ele? Sendo que eu combinei 100 com você. Está sendo justo, ele combinou com você. Ou você quer administrar o meu dinheiro? É nesses textos aqui que a gente é pego. Porque eu também ia ficar indignado. Eu ia pensar, amanhã eu vou chegar às 5, né? Já que é assim. Mas não. Essas parábolas é para a gente se colocar dentro delas. E aí Jesus continua, em Mateus 20, ele prevê a sua morte, e de repente chega a mãe de 2 discípulos, se ajoelha diante de Jesus e pede aquele pedido, né? Permita que meus filhos fiquem ao seu lado, Senhor. Daí os outros discípulos ficam sabendo de toda essa confusão e também ficam bravos com os 2 discípulos e também querem fazer parte. Daí lá no 25 Jesus fala assim, ó, então Jesus reuniu e disse, vocês sabem que os governadores desse mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem autoridade sobre seus súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja o servo. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Entre vocês não será assim, irmãos. Palavra de Jesus, um novo jeito de viver. Quando Cristo diz que entre nós não será assim, Ele está confrontando diretamente com o modelo do mundo. O mundo funciona com uma hierarquia entre pessoas, o poder que domina e controla, a comparação, a competição, a meritocracia fria, vingança, o orgulho, a exclusão. Mas Jesus nos dá outra lógica, entre vocês não será assim. Ninguém é menos humano que ninguém. Ninguém. E é o maior que serve. Mas como que é isso? É o maior que serve. A autoridade nasce do amor, não do controle. Pessoas não são descartáveis. Jesus vem e restaura a dignidade de cada um que foi roubada.
E o mundo continua reduzindo as pessoas pela cor da pele, pela condição social, pelo passado, pelos erros, por ser mulher. E a lista continua. Mas o Evangelho nos devolve isso em Cristo. Ninguém precisa andar de cabeça baixa. Porque somos restaurados por Jesus. Não permita, irmãos, que ninguém fale isso de você, que ninguém abuse de você. Não aceite nenhum tipo de abuso. Não normalize a violência que tem no mundo. Não feche os olhos para a injustiça, porque amar também é proteger. Em 1 hora, irmãos, 8 crianças são abusadas no Brasil, em 1 hora. Em 1 hora, irmãos, 9 mulheres são abusadas no Brasil. Entre vocês não será assim. Entre vocês não será assim. Porque Deus é amor. Então a gente precisa romper ciclos de violência. Entre vocês não será assim. Vingança, pagar mal com mal, deixar soldados feridos, assassinando a reputação de pessoas, destruir pessoas, falar mal dos outros pelas costas. Entre vocês não será assim. Amém. Aleluia, Jesus. Jesus chama eu e você a se colocar no lugar que ele ficou, e o pastor pregou sobre isso na Santa Ceia. Toalha, irmãos, bacia, água, servo. Jesus me ensina a virar outra face, não fazer atalhos, não vai na força, na praga, vai no caminho da bênção, irmão, do perdão. Nós não estamos no caminho do derrota, a gente não joga o jogo do poder, irmãos. Quer ser lembrado? Sirva. Quer ser o maior? Sirva. Seja o primeiro a perdoar. Tire a mágoa que há no seu coração. Continue amando. Entre vocês não será assim, igreja. Que Deus nos liberte. E que mais ninguém, para você que está em casa, ou você que está no auditório, sofrendo qualquer tipo de abuso, que mais ninguém abuse de você. Eu li muito sobre isso essa semana, eu fiquei assustado com os números, irmãos. Você que sofre violência em casa, não deixe mais fazer isso com você. O pastor falou sobre a família na lição bíblica aqui. Filhos, pare de provocar a ira dos seus pais, por favor. Pais, pare de projetar os seus sonhos no seu filho, por favor. Porque entre vocês não será assim. E que a gente possa florescer o amor aqui nesse local. E que a gente possa entender que a Bíblia é esse livro que vem nos instruir, nos guiar, nos auxiliar para qualquer assunto. Nós precisamos viver essa liberdade do amor, mas o Tom também falava na escola bíblica que muito está se fazendo em nome do amor. Cuidado, não pode tudo em nome do amor. Porque o amor bíblico é uma pessoa, Jesus Cristo, Filho de Deus. Se não estiver de acordo com a pessoa de Cristo, irmãos, como diz o pessoal que mora lá em Dois Vizinhos, abandone. Se não tiver, abandone. Não fique nessa vida. A gente precisa viver a liberdade, mas a gente precisa ser controlado pelo Espírito Santo. Por sem o Espírito Santo fica difícil conseguir. Quer ver, pessoal, outro teste? É fácil vir no culto? Muito fácil. Difícil é colocar em prática o que a gente aprende no culto. É por aí, irmãos. É fácil não matar? Espero que sim.
É fácil não matar? É fácil. Difícil é tirar essa mágoa que está no teu coração. Por isso que Jesus vai além. Por isso que Jesus vai além, irmãos. Não é apenas não matarás. Tira a mágoa que está no seu coração, irmãos. Para você aprender o que é verdadeiro amor. Peça para o Espírito Santo fazer isso para você, porque sozinho você não vai conseguir não, tá? E tem gente que está adiando um perdão faz 10 anos. Eu vou conversar com algumas pessoas, Isaías, eu quero perdoar. Quanto tempo faz que você está sofrendo com isso? Faz mais de 7 anos já que eu não consigo. O Espírito Santo vai te dar força. E você precisa perdoar, irmãos. É fácil eu não trair a minha esposa? Muito fácil. Difícil é abandonar o vício em pornografia. Vocês entenderam onde o Espírito Santo quer chegar nessa manhã com nós? Então a gente tem que começar a pensar nessas coisas. Porque entre vocês não será assim. Jesus Cristo está propondo hoje uma mudança para nós. Porque entre nós não vai ser assim, vai ser diferente. Isso vai acontecer lá no mundo. Aqui tem que florescer o amor. Aqui tem que ser um jardim do amor. Então, irmãos, é sério o que a gente está comentando aqui. É espiritual o que a gente está falando aqui. E o Espírito Santo está interessado em te ajudar. Ele diz aqui, vem comigo. Eu ensino você, eu livro, eu te curo, eu te salvo, eu te liberto. E nós somos curados, salvos e libertados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode tratar as nossas fraquezas individuais e coletivas. Família Barreirinha, uns aos outros. Amém? Nós precisamos viver o mandamento da mutualidade. Irmãos, como você gostaria de ser tratado? É dessa forma que você deve tratar. Se colocando no lugar do irmão, mas como é difícil se colocar no lugar de alguém. Se coloca no lugar de quem está desempregado hoje. Se coloca no lugar de quem está enfermo. O que você gostaria que alguém fizesse se você estivesse enfermo? Você que está com saúde, faça isso então com a pessoa que está enferma. O que você gostaria que fizesse com alguém que foi abandonado? Mas você não foi abandonado, então vá lá e socorra essa pessoa. O que você gostaria que fosse feito se você estivesse sozinho nessa comunidade, mais ninguém junto com você? Você é o único aqui da tua casa, da tua família, só você que está servindo a Deus nessa comunidade. O que você gostaria que fizesse com você? Será que você gostaria que alguém te chamasse para almoçar na casa? Será que você gostaria que alguém chegasse depois do culto e abraçasse você? O que você gostaria que fosse feito se você estivesse sozinho aqui nessa comunidade? Então a gente precisa deixar florescer esse amor. E o amor não pode ser passivo, irmãos. A gente não pode ignorar quem está pedindo ajuda. Não podemos mais fazer vista grossa, está na nossa frente as coisas que estão acontecendo, mas a gente precisa agir, a gente precisa cuidar, a gente precisa se envolver como família. Porque senão vai ser só discurso. Família Barreirinha é um sino que está tocando e Deus está se irritando. E a gente precisa resgatar essas questões como família mesmo, que se preocupa um com o outro aqui. E o Espírito Santo pergunta para você, você está disposto? Que não vai ser fácil, mas eu vou estar com você. Porque eu não vou te abandonar. Deus se alegra quando a gente quer mudar. E Ele nos ajuda a construir esses vínculos. E a gente precisa, então, não ser apenas um grupo de pessoas, mas uma rede viva de apoio. Onde existe presença, que a gente está de verdade, que acontece nos pequenos grupos, e acontece também no discipulado. Existe uma prática de ajuda, existe uma escuta,
existe um contato humano. Para a maioria de quem gosta de abraço aí, existe um contato humano. Existe compromisso com o bem do outro. A gente precisa amar, sabe por quê, irmãos? Porque o amor é superior. E o amor é uma pessoa. O amor conduz a um amadurecimento espiritual. Quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, mas agora eu o quê? Eu cresci. E eu abandono as coisas de menino. E começo a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Pronto para encarar as mudanças que a vida me propõe. Com muito amor. E hoje a gente vê, talvez de forma imperfeita, mas um dia a gente vai ver o amor face a face, aleluia, igreja. Porque vai permanecer a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior de todos é o amor. Porque Jesus é eterno, e Jesus é amor, e Deus é amor, e o Espírito Santo é amor. Por isso que as outras coisas vão acabar, irmãos. Se você quer praticar alguma coisa hoje, irmãos, que alegre o coração de Deus, pratique o amor. Pratique esse amor. Jesus reafirma esse princípio. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros. Olha que lindo. O mandamento de Deus é que você ame uns aos outros. E por isso que o tema hoje é celebrar o amor, é assumir um padrão mais elevado do reino de Deus. O amor é o dom maior, e a evidência é essa maturidade espiritual que a gente vai adquirir, que é a marca do verdadeiro discípulo. É como se fosse um ensaio para onde a gente vai. Para o céu e depois para a nova terra. Comece, irmãos, a viver isso aqui na terra. Porque o reino de Deus chegou para mim e para você. O reino de Deus não está distante. O reino de Deus começa aqui, nessa família. Começa lá na tua casa, lá com o teu vizinho, lá com as pessoas do seu serviço. Que eles vão ver que há diferença em você, porque há um amor verdadeiro que flui de você, flui de você, flui de você, esse amor. Como fluía de Cristo Jesus. Porque sem amor a gente pode ter estrutura, conhecimento, ter tudo. Mas o amor vai distinguir a fé verdadeira do outro tipo de fé. Quando a gente ama de verdade, tornamos visível o Deus invisível. As pessoas vão olhar para você e vão ver Deus em você. Sabe que responsabilidade é essa? Já pensou, Cris, o pessoal olhar para você e ver Jesus em você? Por isso que o amor é responsabilidade. Porque você representa o próprio Cristo aqui na terra. E Ele é amor. E as pessoas vão olhar para a igreja e vão falar: eu estou vendo Jesus Cristo nessa igreja. Porque ali naquela igreja tem amor. Você está preparado para isso, irmão? Você está preparado para isso? Para subir esse degrau? Para elevar-se diante de Deus? Porque o amor começa aqui na terra e continua na eternidade, amém? Ele é o reflexo de Deus na nossa vida. Que a gente possa aprender, não apenas falar sobre o amor, mas vivê-lo diariamente. Pois no final, irmãos, lá no final, não vai permanecer o que a gente está a realizar, o externo. Sabe o que vai prevalecer? O quanto aprendermos a amar como Deus nos amou. Eu queria que você fechasse o seu olho. E eu quero que você pense agora, o que você vai fazer com toda essa informação? E eu quero que você leve o teu pensamento a Deus agora.
E o Espírito Santo que passeia entre nós, e Deus que está aqui nessa igreja, Ele quer te ajudar. E Ele vai derramar a graça dEle sob medida sobre essa igreja, porque a graça dEle nunca falha. A graça de Jesus Cristo nunca falha. E você vai poder falar que ama a Deus. Mas lembra que eu falei que Jesus vai além? E você vai ter que amar o seu irmão também. Porque essa é a vontade de Deus.